Mulheres em Pauta, episódio 6. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Esse episódio é especialmente para você. Hoje nós falaremos sobre um assunto que eu amo: autocuidado, autoestima, autoconfiança, saúde, beleza e o que toda mulher fala: emagrecimento. É isso mesmo, Carla? Sim, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre autocuidado, autoestima, né? Autocuidado feminino, emagrecimento, beleza, qualidade de vida. E a nossa convidada de hoje, que é a doutora Caroline, que é nutricionista, fisioterapeuta, ozonioterapia. Seja bem-vinda nesta noite ao Mulheres em Pauta. Muito obrigada, Carla, Viviana, pelo convite. É um prazer estar aqui e é sempre muito bom falar para as mulheres, né? E falar de assuntos que realmente a gente gosta, que é saúde, beleza, autocuidado, autoestima, né? E eu estou muito feliz de poder participar aqui do podcast com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Eu posso te chamar de Carol? Carol, todo mundo é Carol. Eu adoro essa. Caroline, que minha mãe chama quando tá brava, né? Eu sei como é que é. Carol é mais íntimo, né? Carol, isso aí. Ô, Carol, conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim, eu conto. Eu entrei na faculdade com 16 anos e na época minha mãe tinha que assinar, né, um termo de responsabilidade para eu estudar o cadáver, né, porque eu era de menor. E me formei muito novinha como fisioterapeuta, né? Eu tenho 41, eu tenho 20 anos de formada. E quando eu já comecei trabalhando com estética, com mulheres, né? E sempre com estética, o pessoal falou de emagrecimento, então eu vi a necessidade também de entender mais sobre alimentação e decidi fazer também a nutrição, né? Eu sou campista, então eu me formei lá, vim para cá com 1 ano de formada, tenho minha clínica aqui em Cabo Frio já 18 anos, 19, por aí, que eu não sou muito boa de data, né? De tempo, porque passa rápido, né? E hoje eu atuo como fisioterapeuta e nutricionista também, né? Então, atuo muito nessa área da estética, do emagrecimento, mas eu também trato muitas dores, né? Com o tratamento, por exemplo, que você falou do ozônio. Então, a gente vai poder aprofundar mais nisso hoje. Você é casada, tem filhos? Sim, eu sou casada com o Felipe há 18 anos e tenho a Maitê, de 11 anos. Ótimo. Carol é minha xará, não, minha... Conterrânea, né, Carla? Tem maior orgulho campista. De apresentar uma campista, verdade. Carol, como nasceu esse amor pela área da saúde no universo feminino? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? E eu vi a minha mãe sendo sempre muito internada por questões de saúde, de pedra nos rins, depois a minha irmã, minha tia, então eu queria sempre dar consulta. E é engraçado que lá em Campos, naquela época, eu pequena, com 8 anos, eu lembro de um médico que eu ia com a minha mãe para consultar. E ele hoje trabalha em Cabo Frio, em frente à minha clínica. E é interessante isso, né? Como é que um dia eu iria imaginar que eu, pequenininha, interessada pela área da saúde, iria encontrar em frente à minha clínica hoje, depois de tantos anos, esse médico. Nossa, e aí, não é, menina? Lá em Campos, né? E aí, quando a gente se forma, normalmente, o primeiro emprego é aquele que acaba destinando depois a carreira, né? E meu primeiro emprego foi nessa área da estética. E eu me consolidei assim, né? Então, eu me formei em Campos, vim para cá. Meu primeiro emprego foi numa clínica de estética. E eu comecei a gostar muito. Antigamente, eu acho que tinha na cidade 1 ou 2 clínicas só, né? E eu comecei a gostar muito porque era uma área que eu gostava e gosto, né? Eu sempre fui vaidosa.
E além da questão estética, né, o toque, a gente também conversa com o paciente, a gente acaba criando vínculos, né? Então, eu acho que o autocuidado, de você entender essa importância para você, né, esse autocuidado, é importante a gente passar adiante, né, passar para o outro. Sim. Então, eles se espelham muito também na gente, né? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde e também da questão da vaidade, da estética, e acabou casando tudo. Ótimo. Então. Já posso eu, senão eu quero perguntar, vai. Não, a gente estava falando sobre saúde. Eu queria perguntar sobre, já de cara, saúde e emagrecimento. Sim. Né? É uma questão que é delicada, né? Sim. Você, desde o início da sua carreira, você já teve essa tendência ou agora, nesse momento que você está vivendo mais com a necessidade humana que está levando talvez para esse... Do emagrecimento, isso, né? Não, no início era mais tratamento estético, né? Era drenagem, limpeza de pele, tratamentos para gordura localizada, celulite. Só que essa questão da obesidade, né, de tratar essa obesidade foi crescendo muito ao longo dos anos. E graças a Deus por isso, né? Então, de 20 anos de formado, eu devo trabalhar com emagrecimento em torno aí de 12 anos. Porque uma coisa ia puxando a outra. Então, quando eu tratava um paciente para celulite, mas era um paciente obeso, eu via uma melhora, mas não via a melhora, porque tinha que tratar a base, que era a alimentação. Então, eu percebia que ele ficava bem, mas não tratava como um todo, né? Então, eu via que a base é a alimentação. Então, não adianta a gente gastar muito com estética se não mudar a base. Até mesmo para pele, eu trabalho com pele, sim, né? Então, até mesmo para pele, até para a saúde física, né? Disposição, tudo, sim, tudo envolve a alimentação. Porque a pele é um reflexo também do que a gente se alimenta. Então, sim, se você tem uma alimentação completamente inflamatória, sua pele vai mostrar isso, né? Sim. Então, sim, a base é a alimentação. Então, eu vi a necessidade de entender mais sobre isso e passar para o meu paciente. Não ser só aquela receita de bolo, que todo mundo faz a mesma coisa, o mesmo protocolo. Não, eu queria tratar, né? Melhorar a causa. Você via que, deu um resultado, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Então, eu não queria tratar aquela celulitezinha, eu queria tratar o corpo inteiro. Sim. Eu não queria melhorar uma gordurinha no braço, eu queria melhorar toda a gordura, o peso, a forma que ela se enxergava no espelho, a saúde, os exames, né? Então, quando a gente faz o tratamento estético, a gente trata aquela área ali, mas o exame está lá, às vezes, a mesma coisa. Dependendo do tratamento, se não for tão bom, isso pode até piorar, né? Então, eu sempre fui muito consciente em relação a isso, eu sempre fui muito sincera. Então, às vezes, o paciente chegava para mim e falava, Carol, mas eu não gosto da minha barriga, e eu quero fazer tal coisa, e às vezes eu percebia que aquela tal coisa não era apropriada para ela. Então, eu acho que a base é a alimentação, é mostrar para o paciente que milagre também não existe, né? Que a gente faz a nossa parte, mas a parte dele também é importante, e saber orientar em relação a isso. Qual é o seu diferencial, Carol? O meu, Carla, eu acho que eu amo o que eu faço, eu acho que o diferencial é isso. Eu acho que o diferencial é que toda vez que eu entro na minha clínica, antes de atender meu paciente, eu oro para Deus operar, ungir as minhas mãos para que eu seja um instrumento de unção dele, né? Sim. Então, eu nunca vou falar para o meu paciente, isso aqui eu resolvo, se eu vejo que não vai resolver. Então, eu sempre falo que o diferencial aqui, claro que Deus ama todos, né? Sim. Mas a gente tem que colocar sempre Deus na frente das coisas, né? Então, tudo que eu fiz, tudo que eu procurei de cursos, sempre foi direcionado por Ele. Então, meu diferencial hoje eu acho que é esse. Porque, assim, ser boa profissional, acho que todo mundo tem que ser simpático é obrigação, ser educado é obrigação, mas eu acho que colocar Deus em primeiro lugar nas coisas e pedir para Deus usar a gente como instrumento da mão dele, né, da unção dele, eu acho que esse é o meu diferencial. Sim, com certeza. Eu acho que quando você se disponibiliza a convidar ao Senhor para tomar o centro, né? Sim. O controle das nossas vidas, tudo flui. Carol, muitas mulheres cuidam de todo mundo, mas esquecem de si. Qual o impacto emocional na saúde, no corpo dessas mulheres? Então, Carla, essa questão é tão presente, sabe? A cada 10 mulheres que eu atendo, 9 são sobrecarregadas.
E essas 10 que me procuraram levaram anos, às vezes, para entender que ela também é prioridade, né? Então, às vezes, a gente acha que é egoísmo nosso cuidar da gente. Que a gente casou, tem que cuidar do filho. Que a gente casou, tem que cuidar da casa, do marido, é trabalho primeiro, é a mãe, é a sogra, é a vizinha, é a amiga, e a gente sempre vai se deixando por último. Só que a gente também é gente. E se a gente não tá bem, a gente não deixa ninguém bem. Verdade. Então eu sempre falo, não é egoísmo, né? Deus te deu a tua vida para você cuidar dela e das pessoas ao seu redor. Mas você tem que ser a prioridade. E quando você começa a entrar num ciclo, né, de que sempre cuida dos outros, se anula, cuida dos outros, se anula, isso vai gerando uma frustração. E a frustração, né, a gente acaba descontando às vezes na comida. Às vezes a gente acaba descontando no doce, a gente fica triste, a gente se apaga, a gente não quer se arrumar, e aí a gente ganha peso, e aí a gente vai fazer um exame e não tá legal. E aí a questão também psicológica, que você não tá feliz, você acaba não dormindo tão bem, você fica estressada, porque você tirar um momento, 1 hora por semana para fazer uma unha, isso já é um autocuidado. Você já tá se priorizando. Só que quantas mulheres não fazem isso? Né? Estão sempre achando, não, mas eu sou mãe, é minha filha primeiro. Não, mas eu sou esposa, é meu marido até o primeiro. sentimento de culpa. Sim, né? E você começa a se questionar e achar, meu Deus, é isso? Né? Ser mulher é isso? A gente é um robô, tem que dar conta de tanta coisa. E essa frustração vai aumentando. E eu vejo muito isso com mulheres, né? Que às vezes estão cuidando de uma mãe doente, por exemplo. Né? Às vezes tem um filho autista e o marido não ajuda tanto. Às vezes é uma mulher que o marido não é parceiro. E ela vai se anulando e ela se acha culpada por pensar em se cuidar. Entende? E aí agora de tarde eu recebi um áudio de uma paciente, que é a Carol também. E ela recebeu esse áudio e me encaminhou de uma amiga que ela indicou, a Kissila. E a Kissila falou, poxa, eu gostei muito da Carol, ela é muito tranquila, eu gostei tanto daquele momento ali pra mim. Eu nem sei se vai dar resultado, mas aquele momento ali deitada já foi tão bom. De ser escutada, De né? ser escutada. Então eu acho que isso reflete na saúde, na mente, né? Então essa questão da gente sempre se anular, priorizar todo mundo. E quando a gente vai fazer algo pra gente e a gente se sente culpada, isso é ruim, que causa frustração. A gente vai se tornando pessoas mais estressadas. O estresse aumenta o cortisol, Sim. que é o hormônio que engorda, acumula barriga. Então, veja só quanta coisa vai piorando, né? Então, eu sempre falo, se priorize. Não é egoísmo, não. Não é, a gente é muito criado nisso, né? De, a gente tem que ser boazinha. Não, a gente tem que dar Tem que conta. priorizar. Eu costumo dizer que é símbolo da boazinha. Mas e a gente é criado para ser bonzinho, para dar conta, para dar sim. Perfeitinho. Não é assim não, gente. Carol, você já atendeu algumas mulheres que ela foi procurar você, tratamento para emagrecimento, mas você teve que encaminhar para algum terapeuta, psicólogo? Muitas vezes. Primeiro porque às vezes foram mulheres que já fizeram bariátrica, engordaram novamente, mas não mudaram a cabeça, né? Porque a bariátrica não muda a cabeça, não muda a mente. São pessoas que sofriam de compulsão, são pessoas que colocavam toda a frustração, às vezes, do casamento, né, do relacionamento na alimentação. Então, a primeira coisa que eu falo e pergunto, quando eu percebo, né, essa necessidade, você faz algum acompanhamento? Com a psicóloga? Faz algum acompanhamento? Não. Então, vamos fazer, porque eu sozinha não vou conseguir. Ela tem que ter essa ajuda também, né? Então, por isso que é importante essa equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Eu acho que o médico também tem que estar muito atento a isso, né? Porque a gente não é bom em tudo. Sim. A gente não consegue melhorar tudo sozinho. Então, é necessário, sim, que essa mente, né, seja trabalhada, que essa parte psicológica seja juntinho ali, porque o emocional é o que controla tudo. Quando a gente está com raiva, a gente quer comer. Sim. Quando a gente está feliz, a gente quer comer. A gente acaba descontando no corpo, né? Pois é, então tem que ter esse acompanhamento, sim. Carol, a demanda no teu consultório, o que tu mais encontra? As mulheres chegam lá querendo o quê? Querendo a estética, a beleza, saúde, emagrecer ou cuidar da mente? Hoje, inconscientemente, né? Eu acho que elas querem se enxergar melhor no espelho. E eu sempre pergunto, esse se enxergar melhor no espelho
é perder peso? Aí algumas falam, não, é perder a barriga. Eu quero perder minha barriga. Mas se a gente reduzir essa barriga aí e o peso não cair, tá bom? Tá. Então eu acho que é ter autoestima, é querer se olhar. Quantas e quantas, Viviana, que falam, Carol, eu passo direto correndo do espelho. Ah, Carol, há anos que eu não vou na praia. Então elas querem resgatar isso, né? Vestir aquela roupa que elas vestiam antes, que não tem coragem mais, que eu acho bobeira também, tem corpo perfeito, não tem corpo padrão para usar nada, a gente usa o que a gente quer, né? Mas elas, e eu acho que a gente acaba sendo muito refém de uma cobrança da sociedade mesmo, do padrão de beleza, né? Que é inalcançável. E aí acabam se refugiando, né? Se fechando. Então, hoje, essa questão do emagrecimento está muito crescente, está muito grande, mas eu sempre bato na tecla que tem que ser consciente, né? Não é sair emagrecendo de qualquer maneira. Pois é, vamos entrar aí nessa emagrecendo de qualquer maneira. É Monjaro? É pois isso? é. Eu pronunciei certo? Pronunciou, Monjaro, né? Monjaro, é. É porque o pessoal quer emagrecer, mas não quer pagar o preço. É. Né? Então, assim, emagrecer a todo custo. E é um preço alto também, né? Qual o financeiro, preço? porque ele é caro, né? E qual é o preço que o organismo da mulher, nossa, né, em relação a hormônios, Sim. né, a massa magra, que é o que eu mais escuto, qual o preço que a gente paga com esse imediatismo para emagrecer e chegar a esse estereotipo que todo mundo quer chegar? Porque as pessoas elas vão criando atalhos, né? Que às vezes esses atalhos que você acha que está cortando o caminho, está te deixando mais distante ainda do seu ponto de chegada. Eu, particularmente, não gosto do Monjaro. Eu acho que ele é muito novo. Eu acho que a gente ainda não sabe o que vem pela frente, né? Eu não acredito em milagre. Eu não acredito. Milagre nesse sentido, né? A gente acredita no milagre de Deus. Mas eu não acredito que tem uma receita milagrosa. Ai, pronto, eu vou emagrecer para o resto da vida. Não existe, gente, se não mudar a alimentação. Eu sempre falo que o Monjaro, quem tem que passar é o médico. Nutricionista nenhum outro profissional da saúde pode passar Monjaro, prescrever Monjaro. Mas quando essa pessoa decidir, quero utilizar o Monjaro como meu médico, esse médico tem que ter também essa sensibilidade de encaminhar ele para o nutricionista, de encaminhar ele para o psicólogo, porque é um trabalho em conjunto. Eu falo que parte do mesmo princípio de quem faz a bariátrica, né? Então, quem toma Monjaro tem que comer. Ah, mas o efeito dele é o quê? Tirar a fome. É saudável isso? Não é. Como que pode a gente emagrecer porque perdeu a fome? A gente perde a fome quando está doente. E aí a gente realmente emagrece músculo. Então, me questiono muito em relação ao Monjaro nisso. Por que eu emagreço porque eu perdi a fome? Eu não tenho que perder a fome, eu tenho que comer certo. Então, as pessoas têm uma perda muito rápida, porque elas enjoam, né, quando vão comer, ou ficam saciadas, que o efeito dele é causar plenitude gástrica. Então, dá uma saciedade tão grande que ela não quer comer. Então, o que ela perde? Músculo. Entende? A gente tem que comer para alimentar o músculo. Quanto mais músculo eu tenho, mais saudável eu estou. Quanto mais músculo eu tenho, menos flacidez eu vou ter, mais saúde, mais disposição, né? Agora, quando eu não como e perco músculo, realmente, eu perco peso muito rápido, mas quando eu parar aquele remédio, eu vou voltar o dobro, o triplo, porque eu não perdi gordura somente, eu perdi músculo. E se eu perdi músculo, eu fiquei com o meu metabolismo mais lento, entende? É o efeito elástico, né? Exatamente. Então, uma hora volta tudo. Uma hora volta. E a pessoa não trabalhou a cabeça para mudar a reeducação alimentar, que é o que a gente fala, né? Porque você não vai utilizar o Monjaro pro resto da vida. Vai chegar uma hora que ou o seu corpo acostumou, ou o dinheiro acabou, que o bichinho é caro, né? Ou não tem mais a dose para você subir, que tem um limite. Então, você tem que vai fazer o desmame daquilo. Só que para você fazer o desmame também tem que saber se alimentar. Então, quem usa o Monjaro também tem que comer certo. Se o efeito dele é tirar a fome, você acaba perdendo a musculatura, a nutricionista tem que passar para o paciente uma alimentação que te ajude a aumentar essa massa muscular, para que você não fique flácida e aí consiga, de repente, sim, manter esse peso depois. Eu não estou falando que a pessoa não vai manter, mas se souber que usando o Monjaro tem que malhar, tem que fazer a alimentação correta, pode sim ser algo benéfico, né? E quais outros recursos
Ela tava se sabotando. Tô que só ouvindo. Tá pescando, né, cara? Só analisando. A gente teria que te chamar só para falar sobre isso em um único podcast. Porque, assim, né, o que eu mais vejo é o pessoal adquirindo Monjaro, não pelos médicos, né? Menina, Tá na esquina. é muito. Eu soube de lugares, né, de locais que você paga a dose. Então, vamos supor, uma dose Monjaro é R$150. Então, eu vou lá, pago aquela dose e tomo. Aí, sei lá quando que eu vou voltar. Mas essa dose é fracionada para várias pessoas. Eu já soube de grupos de WhatsApp sem nenhum profissional da saúde que as pessoas ficam ali trocando figurinha no Monjaro e compram o Monjaro. Então, tá muito fácil. E aí tem também aquele detalhe, será que esse Monjaro é verdadeiro? Sim. Que aí você começa a pensar quais outros malefícios que vão causar. A gente sabe do cuidado que tem que ter em utilizar o Monjaro, né? Que pode sobrecarregar pâncreas, fígado, rim, tudo isso. Mas quando ele é legalizado, certinho, né? Original. E quando é falsificado? Quantos casos a gente já viu também, né? Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado, é muito modismo, né? Que as pessoas vão na onda. E eu acho que esse que é o perigo. O que não pode nunca é a gente colocar a estética acima da saúde. Né? Por mais que ele seja uma medicação, tenha passado pela Anvisa, tudo isso, mas ele foi testado para diabéticos, ele foi testado para um grupo de pessoas acompanhado por médicos, né? E não num grupo de WhatsApp sem ninguém, né? Esse é o perigo. Ô, Carol, e qual o recurso que você acha, que você indica para emagrecimento hoje em dia? Alimentação, Viviana. E não é alimentação radical, não, tá? Eu falo que é comer direito. A gente acaba comendo, se sabotando, comendo muita besteira, né? Então, é comer direito, não é passar fome. Antigamente, né, lá no meu início, eu tinha uma franquia de emagrecimento e essa franquia, ela colocava um cardápio único para todos os pacientes. E esse cardápio era muito restritivo. Então, você comia fruta, carne e folha. Fruta, carne e folha. Ninguém aguenta. Eu emagreci, mas não aguentei. E aí eu vi a necessidade de eu mesma criar a dieta personalizada para cada um. Então, hoje, quando eu recebo um paciente, eu pergunto logo, que alimento que você gosta muito, que você não quer que eu tire? O campeão é o pão, em primeiro lugar. Segundo é o doce, né? Mas o doce. E eu passo e não tem problema. O açúcar é importante para a gente ter energia. O carboidrato é importante para a gente ter energia também. O que eu acho ruim é o radicalismo, é não poder comer nada, é você ficar com fome para emagrecer. Você vai ficar durante quanto tempo assim, né? Quanto tempo que você vai conseguir ficar nessa restrição? Então, o tratamento que eu indico hoje, que é o campeão, eu acho que sempre vai ser, a base, que é a alimentação. É ter uma alimentação controlada. E nunca mais eu vou comer uma pizza, um hambúrguer, vai. Mas a gente deixa pro fim de semana, a gente controla um pouquinho antes, controla um pouquinho depois, né? Mas nada funciona bem se não tiver a base certinha, que é a alimentação. Eu creio assim, na minha área como terapeuta, eu acredito que muitas mulheres, elas comem para preencher o vazio, Sim. As dores emocionais. O que você acha sobre isso? Porque, na verdade, esse vazio que às vezes sentimos existencial acaba fazendo a gente preencher essa lacuna com comida, com doce. Sim. E você vai só assim. Porque se você não resolve as suas emoções... Existe a fome física e emocional, né? E quando eu faço a consulta no paciente, eu pergunto, você é muito ansiosa? Muito ansiosa. E aí eu já sei que essa pessoa, por volta ali de 4 horas da tarde, começa a virar formiga, a beliscar. Então já sei que ela desconta a ansiedade no doce. Nesse horário que é a hora que a gente começa a ir para casa, sai do trabalho, né? E aí eu pergunto, você faz algum acompanhamento para tratar de repente um estresse? Às vezes é uma pessoa que trabalha, uma enfermeira, por exemplo, que tem muito estresse, né? E ela não faz. E aí eu vejo a necessidade de indicar. Quando não, ou quando a pessoa às vezes já faz, eu percebo que tem essa ansiedade extrema que desconta realmente na comida, ela quer fazer o que você falou, preencher aquela lacuna, preencher aquele vazio.
na comida, aí eu tento também passar sempre fórmulas naturais, né? Eu tenho a pós-graduação em fitoterapia, e a fitoterapia é uma forma natural da gente passar fórmulas para poder ajudar. Então eu passo um aminoácido, passo algo para ajudar naquela compulsão. Porque ela sozinha é muito difícil. Mas ela, com a nutricionista, com a fórmula, mais a psicóloga, não fica mais fácil? Para ela poder desviar o foco descontar, né, na comida, naquele doce, aquele estresse, aquela ansiedade, e colocar em outra coisa. Ela só vai fazer uma troca. Eu falo, ao invés de você comer isso, come isso. Né? Sim. Não é deixar de comer, mas come outra coisa. Porque eu acho assim, se essa mulher ela não tem a consciência de que ela precisa mudar os seus hábitos, Sim. ela não vai conseguir emagrecer. Sim. Porque realmente, gente, emagrecer é difícil, gente. Porque não envolve só alimentação, Não. envolve exatamente o perrengue do dia a dia, o estresse, a ansiedade, que a gente desconta na comida. Hoje eu não tô a fim de fazer não, vou comer isso aqui mesmo. Hoje eu tô com preguiça, eu tô cansada, me estressei no trabalho, eu vou pedir um iFood. Né? Então todo dia a gente vai ter uma coisa nova. Então se ela perceber que ela não consegue isso, né, de ter esse controle, que a maioria não tem, ela tem que buscar ajuda. E não é só da nutricionista, né? Então, a mente que controla muito. Porque se eu perguntar, Carla, para qualquer pessoa ali na rua, o que você tem que comer para emagrecer? A pessoa sabe. E por que ela não come? Eu não como porque eu sou ansiosa. Eu não como porque eu sou estressada. Eu não como porque é o meu momento. Estou cansada, o marido me estressou, eu vou comer. Né? Então, todo mundo sabe o que tem que comer para emagrecer. Não consegue, muitas vezes, né? Porque a mente boicota. Sim. Em outras, né? Em outras áreas da nossa vida é a mesma coisa, a área financeira, né? Sim, você exato. sabe o que você tem que fazer. E outra coisa que eu falo, que o nutricionista tem que ter muita sensibilidade nisso, é de entender que aquele meu paciente está obeso, está gordo, não é porque ele é relaxado, não. Porque tem fulano está gordo, porque é relaxado. Sem vergonha, quer comer, só quer comer. Não, tenta entender o porquê que ele tá assim. Às vezes é o né? ambiente, né, Carol? Às vezes tu vê que a família inteira tá obesa. Isso. E como que você vai sair desse ambiente? Às vezes é você um tem grupo. que querer muito, né? É um grupo que você pertence que só sai para beber. É um grupo que você pertence que só sai para comer besteira, né? Então seja você o diferente. Às vezes é você que vai motivar os outros também a se cuidarem. Sim. Né? Mas aí que tá, essa mudança de comportamento. Eu falo que existe o bola cheia e o bola murcha, Sim. né? O bola murcha é aquele que quando você tá na dieta, pra quê? Come só hoje. Só um pedacinho. Bobeira, vai comer só isso? Esse é o bola murcha, né? Seja o bola cheia, que legal, você vai comer isso aí, vou comer junto com você. Porque às vezes eu ouço as meninas falando assim, comecei uma dieta, mas chega em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Como é que fica na dieta? Mas aí tá outro Controle detalhe. emocional. Tentar passar para a pessoa, né, o profissional passar para a pessoa um cardápio que consiga todo mundo comer igual. Às vezes eles vão comer um pouco do seu, mas você não vai comer tudo deles, né? Porque também, convenhamos, né, tem nutricionistas que passam uns cardápios muito elaborados. Eu não vou ter saco de fazer. Eu sendo nutricionista, tem que ser prático, comida do dia a dia, mas dosar. Eu te dou isso, mas vamos evitar isso, né? Porque realmente a gente chega em casa cansado, vai pegar o que é mais prático, vai pedir lanche. Esse acho que é o maior problema hoje. Sim. Né? E aí começa aquela questão de descontar realmente a frustração na comida. Tem uma organização, né? Você, durante a semana, você sabe o que você tem que comer. Então você vai chegar no domingo, eu tava fazendo isso. Chega no domingo, você faz lá várias marmitas. Isso. E bota lá na geladeira. Não demora tanto, não. Não, é rapidinho. É que você cozinha várias coisas e só organiza. Seleciona, bota aquelas vasilhazinhas. Tudo saudável. Tudo saudável. Durante a semana a comida tá na geladeira. Você tirou, bota no micro-ondas, sei lá, bota na panela. É organização. Organização. Entendeu? Então você precisa entender que a sua saúde é importante. Não é por estética. É por saúde. É por saúde. E uma coisa que eu falo muito, que a gente está falando no início, né? Que a gente sempre prioriza as pessoas, né? E a gente não tem tempo para fazer isso pra gente emagrecer, pra gente cuidar da nossa saúde. Mas se o filho precisar, vamos supor, seu filho ficou doente.
A médica fala pra você assim, ó, não pode comer arroz, não pode comer feijão, não pode comer macarrão, só vai ser isso e isso. Você vai de madrugada fazer isso e isso pra ele comer. Mas por que você não faz pra você? Gente, né? É uma coisa que a gente é muito condicionada. Eu tô tentando cortar o doce das crianças lá, porque eu tenho uma formiguinha, né? Um formiguinha lá em casa e eu tô tentando modificar a Começa alimentação. diminuindo a quantidade. Se comia 3 vezes ao dia, coloca uma. Porque o não que aguça mais. Tem que ir remanejando, né? Entendeu? Come menos. Não deixa de comer, come menos. Carol, qual é o alimento maior vilão da mulher? Não tem. O maior vilão é aquele que você come em excesso. Né? Não tem. O açúcar? O açúcar é vilão se comer em excesso, porque ele também é essencial. Se a gente não comer açúcar, a gente vai ter hipoglicemia, cai, dura no chão, né? Eu acho que o vilão é o excesso, é a falta de controle. As pessoas falam muito mal do pão e do açúcar, né? O açúcar ele é vilão para o diabético, mas ainda assim o diabético tem que ter o controle da quantidade da glicemia, senão ele bate as botas, né? Então o açúcar em si, ele não é o vilão. O pão não é o vilão, o carboidrato. O vilão é a falta de controle. É a gente comer além do que precisa, comer além da conta. A gente às vezes radicaliza muito, né? Ah, não pode comer tal coisa. Não pode Mas ser o pão assim. comendo todo dia... O pão, se você colocar ovo no pão, pode ser o pão da padaria. Você tira o miolo, frita ali 2 ovinhos sem muita gordura, né? Na frigideira antiaderente, coloca 2 ovinhos ou 3 e tá ótimo. Você diminui o índice glicêmico daquele pão. Agora, se você comer pão com manteiga, aí você vai subir o índice glicêmico. Então, eu vejo isso muito, né? Ah, Carol, mas poxa, eu queria tanto comer pão, não pode, né? Eu falei, pode. Você tem aí intolerância a todos os glúten? dias, Carol? Não tem problema, eu passo como opção de jantar para o meu paciente. A A pessoa fica doida Eu me quando sinto falo isso. culpada, tá? Porque olha só, meu café da manhã com pão de forma na chapa, mas com manteiga na chapa. Aham. Só? Não, e aí eu faço meus 2 ovos fritos Perfeito. na manteiga. Manteiga não é problema não, um pouquinho? Um pouquinho só pra fritar. Não, é igual o pessoal fala muito do bacon. O bacon é uma gordura boa. Um pouquinho de bacon também. Mas aí parece que quanto mais eu como pão aqui, ó, do lado Não é esse um pãozinho, não. Dias! todos os dias. Viviana, toca aqui. Viviana, cadê a lupa, Carla? Não, vou perguntar. Gente, vou perguntar de novo pra ela. Aonde, Viviana? Toca aqui. Toca. Belisca, pode Olha aqui. beliscar. Apaixonada. Belisca aqui. Não é, não. O pão, o problema do pão, esse pão de padaria, né? É o pão de forma normal. O problema dele é quando a pessoa tem intolerância ao glúten. Por exemplo, come pão, fica estufada da gás, aí tem que reduzir. Mas o pão em si não é problemático, é o que vai colocar dentro do pão. Não, é só ovo. Não, 2 ovinhos com um pouquinho de manteiga, dá uma lambuzadinha ali, não é problema. Não é ele o culpado. Perfeito. Não é o pão que tá te deixando. É o bolo. Porque a gente tem mania de falar de uma refeição, né? Deixa eu ver o que mais. Pra pessoa pensar, Não, mas você olha pra Viviana, você vai ver gordura. aonde, né? Aquela corpinho bonitinho. Tem nada, Viviana. O pão tá dando certo, viu? Ai, que bom. Agora eu vou comer Viu? sem culpa. É um também, né, Viviana? Vai comer 5, não. É um. Só pra descontrair, né? Só. Ô, Carol, já teve paciente sua que não conseguiu emagrecer e te culpou por isso? Já teve e foi bem no início, tá? E eu me senti culpada. E depois eu fui, na época eu fazia terapia e a minha terapeuta falou assim, mas você fazia dieta por ela? Eu falei, não, mas eu passo, eu ensino, eu estimulo, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu fico ali estimulando. Carol, ela tem que querer. Mas essa pessoa estava em processo de separação. Então ela estava com muito estresse. Então eu acho que se não fosse eu, seria qualquer outra pessoa. Todo mundo era culpado de tudo, mas ela não estava do momento dela. E eu observo muito quando, às vezes, a pessoa está em processo, né, de ou separação, de estresse no trabalho, algum problema está acontecendo e a pessoa está com o peso empacado. Eu passo estratégia, ajudo com uma fórmula natural, o peso empacado. Aí a gente sempre conversa muito, né, nas consultas, nos atendimentos, e ela está com muito problema e eu falo, vamos parar o tratamento um pouquinho? Faz uma pausa.
resolve essas questões, aí você volta. Porque é frustrante para ela pagar e não ter resultado. É frustrante para mim como profissional exigir do meu paciente um resultado que eu sei que ele não está no melhor tempo dele, no momento, né? Porque tem que cumprir um prazo. Não, vamos pausar. Depois você volta, resolve essas questões. E aí, que é importante também, é ter esse entendimento. Quem está te ajudando a resolver essas questões? O psicólogo, o pastor? Quem? Você tem uma amiga, tem alguém para você conversar, né? Porque senão o nutricionista também fica com a barra pesada de levar a culpa, né? Pois é, não deixa de ser também terapia, né? Não deixa de ser. Tudo tem que ir. Mas é verdade. E às vezes o terapeuta mesmo percebe que a pessoa não tem uma autoestima legal, que ela não quer se arrumar, porque ela sempre se inferioriza. Sim, muitas vai se respeitar, né? É o que eu mais escuto, né? Porque eu trabalho com mulheres, né? Através da Mary Kay. Quando eu faço sessão de beleza, ou né, vou oferecer, elas falam, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Às vezes, assim, para passar um batom. É para passar um... Não tem tempo. Sim, não tem tempo. E tem umas que chegam no consultório e falam assim, Carla, eu não tenho prazer nenhum de me arrumar, de passar um batom, triste, de sair de casa. Nossa, essa é pior ainda, né? Ela fala, eu não tenho sentido nenhum, vou sair de casa pra quê? E pra ela, que né? eu vou me arrumar? Aí eu falo, pra você. Pra ela. Você precisa entender que você tem que se priorizar, se amar. Sim, é verdade. E é triste, tá? Quando você vê uma mulher linda, dizer que ela não tem sentido nenhum pra se arrumar. Engraçado, você me fez lembrar de uma paciente que eu atendi, tem mais de 10 anos isso. Ela é uma paciente, sei lá, devia ter uns 40 e poucos anos, casada, com filho. E ela chegou pra mim e falou assim, doutora, eu quero emagrecer porque o meu sonho, eu tava de unha vermelha nesse dia. Meu sonho é ter coragem de usar um esmalte igual o da senhora e um brinco assim igual o seu. Foi, por que você não usa? Você tem unha em orelha. Então, brinquei, você tem unha em orelha, por que você não usa? Não, porque eu tenho que emagrecer. Eu falei, não. Você tem que se amar, gostar do seu corpo em qualquer peso. Você pode querer sempre melhorar, né? Então, existe também essa questão. A pessoa não gosta, não quer se apagar, né? Ô, Carol, talvez se ela usar o esmalte e o brinco, vai dar um incentivo para ela emagrecer também. Exato, né? exatamente. A buscar mais. Porque acho que é algo inalcançável. Acho que aquilo é só para alguém que tem um corpo assim. Não existe. Não existe. Olha, mas eu vou dizer algo pra vocês. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu tava bem mais cheinha, né? E quando eu me olhava no espelho, eu queria botar uma roupa, eu chorava, gente. É triste. Sério? Agora eu tô interessada. Mas eu chorava porque eu falava, nossa, nenhuma roupa cabe. Aí tem uma vez que eu fui no shopping, eu falei, vou comprar uma roupa. Quando eu cheguei no shopping, a roupa que eu gostei não entrou, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Aí foi aonde que eu olhei pra mim e falei assim, eu vou emagrecer. Emagreci, gente, perdi uns 20 e poucos quilos. Aí veio a pandemia, aí guardei de novo. Você encontrou os 20, mas é por conta do psicológico também, das pressões, né? Medo daquela época. Mas você sabe que eu já fui acima do peso. E eu me lembro quando eu fui numa loja e pedi... Eu estava com uma paciente, estava com horário vago, a Wanda, é uma paciente muito antiga que virou amiga. E a Wanda falou, Carol, vamos ali ver uma loja de roupa e tal? Aí eu fui, gostei de uma arara, assim, com uma blusa de oncinha, adoro uma oncinha. A vendedora olhou pra mim e falou, ai, não cabe em você. Nossa. Menina, mas que raiva que eu fiquei. Falei, ué, mas eu não te perguntei nada se cabe, eu só falei que eu gostei. Sim. E aí a gente acaba sendo grossa, né? Porque já não cabe em você, tipo, já é um pré-julgamento. Bem delicado. Sim. Né? Então, isso me marcou muito, muito. Eu estava acima do peso. É um incentivo para emagrecer. Exatamente. Então, o que você fez foi isso. Você pegou algo ruim e tornou como incentivo para algo bom. Sim, e tem outras que não faz isso. Acaba piorando aquele sentimento. E não vai. Acontece muito. Pra emagrecer. Acontece muito quando a pessoa passa dos 3 dígitos, né? Acima de 100 quilos, acho que não tem mais jeito. E tem. E quando a pessoa entra, eu falo, você tem uma meta? Tenho, eu quero perder 50, mas é muito. Eu falei, esquece meta, vamos
eliminando. Cada dia você não vinha ganhando. Vamos começar a perder. Sim. E porque a gente sempre quer colocar uma meta que a gente acha que não vai alcançar, e vai demorar de chegar e desanima. Né? É bom começar pequeno. Outra coisa que eu acho que é um erro da maioria é querer mudar tudo de uma vez só. Eu vou emagrecer. Então eu vou parar de comer pão, vou parar de comer doce, eu vou parar de jantar, eu vou malhar 3 horas e... Não, gente, não é assim. Vai ser difícil pra caramba, você vai desistir. Então começa reduzindo o arroz, começa reduzindo o doce. Depois, começou a emagrecer, você vai querer malhar. Aí você malha um pouquinho, malha 1 hora. Aí às vezes a gente quer se boicotar dessa forma. Eu vou fazer tudo, tá vendo? Não funcionou, é difícil. Então começa aos poucos. Sim. E vai mudando aos poucos. Mas pegar algo que a gente não gosta como uma força para poder mudar, melhorar, né? Maravilha. Vamos falar sobre ozonioterapia, senão não vai dar tempo. E a gente tá aqui para isso. Benefícios do ozônio. Eu sei bem os benefícios, né? É verdade, Carla. Vamos começar do início. O que é ozônio? Ele é um elemento químico? Então, o ozônio é um gás natural. Ele é muito antigo, né? Ele começou na Primeira Guerra Mundial para tratar feridos de guerra, os queimados da guerra. Na época da Primeira Guerra Mundial, muito tempo de guerra, começou a faltar medicação. E aí descobriram que o ozônio ajudava na regeneração dos tecidos. Então, eu trabalho muito com ozônio para perna de diabético, para fechar a ferida, né? Então, consegue, às vezes, uma amputação, talvez que vai acontecer, a gente pode tentar reverter isso, né? Evitar isso com ozônio. Então, o ozônio é uma terapia natural, complementar. Eu sempre falo que quem faz o ozônio não precisa, eu vou parar de fazer todos os tratamentos que o médico mandou porque eu estou fazendo ozônio, não. Ele vem para auxiliar, para ajudar, né? Mas é algo natural. Então, eu costumo dizer que se não fizer bem, mal não vai fazer. Porém, tem que saber utilizar. Tem que ser com um profissional habilitado, que fez curso. Porque hoje em dia, Viviana, tem cursos que você paga R$40, R$60 e faz online. Mas como que você vai aprender, por exemplo, a colocar o ozônio, que é um gás, na coluna de um paciente que está com dor online? Né? Então é muito bom, é benéfico, é um tratamento seguro desde que o profissional saiba o que está fazendo, entende? E ele tem muitas funções, ele trata mais mais de 200 doenças, né? Mas tem que ter segurança, né? O paciente tem que ter segurança em quem ele escolheu para tratar dele, né? Eu quero falar algo sobre o ozônio. Eu faço aplicação com a doutora Caroline, né? E o ozônio, menina, gosta dela, né, Carlos? O corpo dela reage muito bem ao ozônio. E eu tinha umas estrias que eram bem escuras. É verdade. Minha filha, vai olhar agora. É verdade. E a gente não tratou estria em Não. si, tá? O ozônio, ele tem essa capacidade de melhorar outras coisas. Exemplo, uma pessoa me procura para tratar uma gordura abdominal. E aí eu analiso o corpo, vejo que a pessoa tem a barriguinha, mas tem essa gordurinha que Viviana não tem, mas que diz aqui do lado. Precisando de ozonioterapia. E aí eu vou aplicar na gordurinha para você naquela cinturinha ali, né? Naquele cinturão do paciente. Na pochete. Na pochete. Sim, na pochete. E aí papo vai, papo vem. Na sessão a pessoa fala assim, Carol, eu percebi, tem a ver? Depois que eu fiz o ozônio, eu não sinto mais a minha lombar doer. Tem, que o ozônio ele vai se ramificando e ele tem uma função analgésica e anti-inflamatória, por mais que eu tenha utilizado naquele paciente uma dose para gordura, que existem doses diferentes, para funções diferentes. Então eu percebo também que a pessoa fala assim, depois que eu fiz o ozônio para gordura na barriga, minha perna não incha mais no final do dia. Claro, ele está oxigenando mais a sua circulação e te ajuda nisso. Então ele tem, o que a Carla falou, é interessante e acontece mesmo. Eu coloquei para gordura. A dose para gordura é diferente, a posição da agulha é diferente, mas ainda assim ele tem a capacidade de melhorar a estria, que é uma cicatriz, igual a questão dos feridos da guerra. Ele regenera aquele tecido. E em quanto tempo a gente vê o resultado com a ozonioterapia para o emagrecimento? Depende, tá? Se essa pessoa está fazendo o ozônio e a dieta, vai ter um resultado mais rápido. Mas eu sempre falo que o ozônio não emagrece, Viviana. Ele acelera o metabolismo. Ele reduz a gordura, ele ajuda na gordura. O que emagrece é dieta.
Se a pessoa sai da sessão, vai lá pro McDonald's, come os 3 hambúrgueres, não vai emagrecer. Mas ele acelera o metabolismo, ele desincha, ele reduz a fome, que não é nada comprovado em relação à fome, mas os pacientes percebem que comem menos, entende? Se sentem mais saciados. Mas para emagrecer, eu sempre vou bater na tecla que a alimentação tem que estar em conjunto. Você sabia disso, tá? De quê? De que você não é o ozônio que emagrece, ele só acelera? Ele acelera o metabolismo. Não, é a alimentação que... Não, eu sei que ajuda A na gordura, Isso, na sim, gordura. é a Não alimentação emagrecer. que... É por isso que Sim. quando o paciente me procura, eu pergunto, você quer perder peso e gordura? Ou se você ficar com a barriguinha e o peso, perder a barriguinha e o peso ficar como tá bom. Não tô ligando para peso, é só a gordurinha, então vamos fazer ozônio. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu já tô fazendo uma dieta. Então ótimo, o ozônio vai ser algo que vai acelerar esse processo. Muito bom. Mas eu sempre falo também, ele é muito bom, mas não é milagroso. Ele sozinho não vai te emagrecer se você não chegar junto com a alimentação. Sim. Ele tem efeito anti-inflamatório. Uma alimentação errada, né, completamente desbalanceada, ela vai ter efeito inflamatório. Então vai ter o efeito contrário, né? Então, até para quem faz tratamento para dor, eu falo, melhora também nessa alimentação, uma alimentação mais anti-inflamatória. Eu sempre acredito nisso, né? De você. A alimentação, ela é 80%. Até para cirurgia plástica. E 20% é o exercício. Não adianta você se matar na academia e daqui a pouco chega em casa com um pratão de comida. Até a própria cirurgia plástica em si, se a pessoa não cuidar da alimentação, faz uma lipoescultura, Sim. vai voltar. Mas pessoas que fez lipo, tá lá com a barriga cheia. Abdominoplastia, vai voltar. Porque é a alimentação. Então, eu tenho muito esse cuidado de falar para o paciente a verdade. Olha, o ozônio não emagrece não, tá? O que emagrece é a dieta. O que emagrece é o conjunto de coisas. Ele vai te ajudar a perder a gordura. E, às vezes, a pessoa reduz o manequim de 46 para 42, e vamos supor, num pacote de 10 sessões, e perdeu aí 1 quilo. Como é que pode? É interessante. É a gordura, né? É a Vai gordura. perdendo gordura em medidas. Isso aí, vai perdendo a gordura, vai diminuindo aquele diâmetro, mas o peso em si não mudou tanto. Já vi pessoas... Que vira massa magra? Não, é a ele alimentação? elimina, vai ser eliminado mesmo, né? Não, o que vai Perde mudar, medida, mas não perde peso? já aconteceu. O paciente perder medida, a roupa que não entrava, entrar, ela pesar e não ver diferença na balança, mas ela perdeu a gordura. Nossa, que interessante. Ele é para gordura localizada. Ozonoterapia. Maravilhoso. E para dor, né? Muitos pacientes se queixam de dores, bursite, tendinite, artrose, hernia de disco, labirintite, né? Então o ozônio ajuda nisso também. Uau, é como consequência, né? Você trata uma É, coisa, mas acaba às vezes a tratando pessoa várias. nem quer tratar gordura, não quer emagrecer, mas quer tratar realmente uma dor, né? Uma dor crônica. E aí ajuda muito, sim. Carol, tu quer perguntar? Carol, tu tem clínica? Tenho. Na tua clínica, você utiliza a ozonoterapia como um aliado, né? Sim. Na alimentação e para algo mais? Sim, eu utilizo o ozônio para tratar ferimentos, né? Principalmente de quem fez uma cirurgia plástica que o ponto abriu e não cicatriza. Os médicos indicam muito. A gente faz a bag ozonizada. Então, o ozônio tem várias vias de aplicação. A bag ozonizada é uma via. Então, a gente coloca, vamos supor que essa aqui é a perna de um paciente. Vamos supor que isso aqui é um seio de uma mulher que colocou silicone e o ponto abriu. Eu vou colocar um saquinho plástico em volta daquele seio, vou vedar e vou colocar um furinho com uma mangueirinha jogando ozônio ali dentro por meia hora. Depois eu vou abrir, aquele ozônio vai sair. E ele vai regenerar aquele tecido. Ele vai impedir que aquele ponto aberto se inflame e se feche mais rápido. Essa é uma via de aplicação que é a bag ozonizada para ferimentos. Outra via utilizada é a água ozonizada. A gente toma quando está com virose, gastroenterite. Alguns hospitais, né, em alguns países, eles utilizam a água ozonizada no lugar do álcool 70, que ele mata mais vírus e bactérias até que o álcool 70. Uau. E é mais barato, né? Outra via utilizada que eu utilizei na minha filha, utilizo no meu pai tem Parkinson e minha filha tinha sinusite, que é a aurículo, né, que é um canalzinho, como se fosse um estetoscópio, né?
que a gente coloca no ouvido, e na pontinha dele a gente joga o ozônio, que é o ozônio auricular, né? Então ele trata labirintite, sinusite, tudo que é de via respiratória e mente, né? Então às vezes a pessoa que sofre de insônia, o ozônio auricular também ajuda. Outra via que é a via retal, que é polêmica, tadinha, mas é uma sondinha tão fininha, que é uma sonda uretral que a gente utiliza por via retal. É fininha, é siliconada, e o paciente coloca e na pontinha dele joga o gás. Então ele vai pegar mais a nível sistêmico, né? Sim. Outra via que é na gordura. Então eu falo que não dói, porque eu faço uma prega na gordura e injeto ali o gás, que é com a agulhinha de insulina, ou no local da dor, né? Então existem várias formas e vias para ser aplicado o ozônio. Quando o paciente vem para mim, eu sempre tento saber, o que mais ele precisa. Sobrou gás? Vamos fazer, a sessão é dele, a gente tem que utilizar o máximo de gás possível, mas existe um limite para a gente não intoxicar o paciente. Uau. Então, se eu utilizar muito além daquele limite, aquele remédio, digamos, né? Ao invés de ser remédio, vai virar veneno, né? O que muda é a dose. Então, existe esse cuidado. E outro cuidado que eu sempre falo, que grande parte das pessoas não sabem, é que tudo que é utilizado com ozônio, qualquer insumo, tem que ser siliconado. Então, se eu utilizo o ozônio numa seringa comum, que é mais barata, comum, e jogo no meu paciente, ele degrada aquele plástico. Então, eu vou jogar micropartículas de plástico no meu paciente. Se eu quero desinflamar ele, como é que eu vou jogar micropartículas de plástico naquele paciente? Só que alguns profissionais, para baratear o custo dele, vão colocar esses insumos mais baratos. Então, a seringa tem que ser siliconada, a sonda tem que ser siliconada, porque ele degrada o plástico. Tem todo um cuidado. Tem que ter, né? Todo cuidado. E o aparelho também, tá, Carla? O aparelho tem que passar por manutenção periodicamente. Para saber que eu coloco lá a dose, eu tenho que ter certeza que a dose está voltando naquilo que eu estou pedindo, né? O aparelho tem que ter Anvisa. Então, o ozônio é muito antigo, mas no Brasil ele foi legalizado, não tem muito tempo, mas ele foi legalizado com essas normas, né, de aparelho ter Anvisa. Então, não é só fazer, não é buscar só o lugar mais barato, mas é saber com quem que você está fazendo. E como adquire o gás? Você pode fazer... Você produz o gás? Sim, é a partir de um cilindro de oxigênio. Então, o ozônio, ele é uma junção, né, de O2 com O3. Quando eu coloco no meu paciente, é uma mistura de O2 com O3. Então, eu vou dosar aquele cilindro de oxigênio na dose que eu quero. Ele vai entrar no aparelho, vai ter uma descarga elétrica naquele gás O2, porque está ligado na tomada, e aí gera mais uma molécula. Muita gente acha que a gente pega lá na camada de ozônio. Não é, né? A gente produz, mas como assim ozônio? A gente associa da camada de ozônio. Mas é a partir desse cilindro de oxigênio que gera a molécula porque está ligado na tomada. Gente, o benefício do ozônio é maravilhoso, gente. Eu indico para vocês, tá? Por favor. Você é prova viva, né? Sim, sou prova viva. Doutora Caroline Ribeiro, o que é ser mulher? Hoje em dia, sim, ser mulher, vou te falar que é algo muito forte. Tem mulheres e mulheres, né? Ser mulher é algo que tem que ser para estimular outras mulheres. Eu acho que a gente tem que escolher que mulher que a gente quer ser. Aquela que levanta ou aquela que derruba, né? Ser mulher é desafiador. Ser mulher hoje em dia é muito desafiador por conta dessa questão que tudo a gente tem que dar conta, né? Mas ser mulher é a mulher que tem que se amar. Eu acho que ser mulher hoje em dia é aquela mulher que se ama em primeiro lugar, quer temente a Deus, mas que se prioriza, né? Que ela dá conta de tudo. Sim, pode dar conta, pode às vezes não dar conta, mas que se prioriza. E uma mensagem que você deixaria para a mulher que não está se priorizando, que está se anulando, que chega lá sem um norte. Que ela comece ontem a se priorizar. Porque às vezes a gente cobra muito que o outro priorize a gente. A gente cobra muito que o outro olhe pra gente, que o outro cuida da gente, mas o outro não vai cuidar de você se você não está se cuidando. A gente tem um valor pro outro, aquele valor que a gente se dá. Se eu me valorizo, o outro vai me valorizar. Mas se eu não estou me valorizando, se eu sou lá, tô lá por último, vão me deixar por último, porque eu estou me colocando lá naquele lugar, né? Então, se você quer mudar
a opinião das pessoas em relação a você, a visão das pessoas em relação a você, você tem que mudar a sua. Sim. E mudar a sua é se priorizando. Verdade. Se cuidando. Eu costumo dizer sempre essa frase mesmo. O outro vai ver você como você se vê. Carla, eu me vejo? Eu acho muito interessante, eu, por ter sido, assim, de bobeza, né, fui muito tempo acima do peso, no meu primeiro ano de casado eu engordei 10 quilos. E eu sempre fui muito vaidosa. E eu comecei a usar muito preto, roupa larga, porque já é para me esconder. Eu já trabalhava com estética. E minhas pacientes eram tão boazinhas que ninguém me chamava de gorda. Mas eu tava gordinha. Tu trabalhava em estética? Tu trabalhava em estética em que sentido? O que tu... Nessa época eu não trabalhava com emagrecimento, eu não era nutricionista ainda, mas eu trabalhava com drenagem, com tratamento para gordurinha localizada. Não tinha ozônio ainda no Brasil, ninguém falava muito no ozônio, tem muito tempo. Ô, Carol, porque não transmite muita confiança, né? Você é obesa fazendo uma drenagem. Isso. E aí é engraçado que hoje eu tenho pacientes daquela época, eu tenho pacientes que me acompanham há 18, 19 anos, que falam, cara, mas eu não te achava gorda, porque você gostava de mim, mas eu me achava gorda. Mas ainda assim, cara, eu nunca falei pro meu marido que eu estava gorda. E o que eu ensino para minhas pacientes, você pode achar, mas não fala, porque ele vai te ver dessa forma. Então eu falava pro meu marido assim, ele tá aqui de prova, se ele estiver ouvindo. Eu falava, bom dia, já deu bom dia, já falou com Deus hoje, já agradeceu a Deus pela mulher linda que você tem. Então, às vezes por dentro, poxa, eu tô tão feinha hoje, eu tô gordinha, não tô gostando. Mas eu sempre mostrava que não. Tava muito bem. Que eu tava bem. Porque é essa forma que as pessoas vão ver a gente. Sim. Então, você tem que pegar isso a seu favor, para você querer mudar, mas nunca se diminuir. Tem muita mulher que fala, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu tô assim, porque eu tô assada. Meu Deus, para com isso. Você pode estar, mas não fala. E muda. Não fala. É verdade. Né? Então a gente coloca muito esse valor que a gente tem da gente, né? Nesse sentido, para os outros. E as pessoas vão ver a gente assim. Eu costumo dizer, a gente precisa se valorizar primeiro, né? Muito. E, na verdade, tem muitas mulheres que não se valorizam. Ela realmente diz pra elas mesmas, você é feia, você tá gorda. Ai, seu cabelo tá feio. Você olha no espelho, ai, que mulher feia você é. E então, a palavra tem muito poder, né? E uma coisa que eu acho que é uma crença limitante também que o paciente, que a mulher principalmente tem, é achar que tem que ter condição financeira para querer melhorar. E não. Você pode querer emagrecer mudando, como eu falei, diminuir o arroz, diminuir o açúcar, fazendo uma caminhada, caminhar de graça. A gente mora em local de praia, né? Ah, mas eu vou esperar um emprego bom para poder tratar. Ah, mas eu vou esperar meu filho crescer para poder tratar. Tem sempre uma desculpa. Aí espera, a vida passou. E não lá fez na nada. frente não fez nada. Né? Então, esse é o meu maior medo, sabe? Então, e isso é um impulsor também, né? Te impulsiona a sair do lugar. Sim, então quando a gente quer, a gente arruma jeito. Ah, mas meu filho é recém-nascido, uma hora ele dorme. Então você vai pegar no YouTube um exercício e vai fazer. Mas você vai começar a comer melhor. Diminuir a quantidade e não esperar o momento ideal, a condição ideal, porque essa condição ideal às vezes não vai vir não. Carol, que palavra você deixaria hoje para todas as mulheres? Que palavra? Que elas se olhem no espelho e digam para elas. Se olhem no espelho e ache o que você tem de bom, que eu tenho certeza que você tem, e pare de ficar priorizando e focando no que não é bom. O que não é bom você tenta mudar. E você vai conseguir, às vezes demora um pouquinho, vai levar um mês, um ano, não importa. Mas você tem que se valorizar e mostrar o valor que você se dá. Porque se você não mostrar esse valor que você se dá, ninguém vai ver. Carol, hoje as pessoas te encontram. Sim, para uma alimentação saudável, para ficar mais bonita, para elevar a autoestima. A clínica fica no Shopping Ipanema Mall, aqui atrás da Prolagos, né, aqui no centro da cidade. Na loja 2, é no shopping, mas a loja é externa, né? Fica ali atrás mesmo da Prolagos. E na rede social, que eu sempre posto vídeos, depoimentos, fotos de antes e depois, que às vezes a pessoa está sem incentivo, entra lá e já fica incentivado com resultados. Qual é o seu arroba? DRA Caroline Ribeiro Oficial, tanto no Instagram quanto no TikTok também. Perfeito. Chegamos ao fim. Já passou rápido, né? Caroline Ribeiro, doutora. Carol. Caroline Ribeiro,
Nós queremos agradecer por você estar conosco aqui nesta noite, ter dito o seu sim, né? Verdade. E compartilhar todo o seu conhecimento conosco e com todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta noite. Eu que agradeço, Carla. Foi muito bom. Esse bate-papo passou rápido. Eu quase não falo, eu falo tão pouco, né? Mas o assunto é maravilhoso, né? E é um assunto que nem acaba, a gente gosta, a gente se envolve muito com depoimentos e histórias, né? E eu quero muito agradecer por esse momento de estar aqui com vocês, foi muito bom. Obrigada a você. Muito bom. Você é uma linda. Obrigada, nós somos. Não, ela é muito simpática, gente. Ela é E maravilhosa. transformando as mulheres, né? É, Muito verdade. Muito simpática. obrigada. Nós te agradecemos. Obrigada, gratidão. Gratidão. É isso aí, pode encerrar, João. Campista, fala, né? A gente fala.